Vamos ouvir agora a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor, abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. E nós vamos ler Romanos capítulo 3. Hoje nós vamos expor, na verdade, um versículo apenas, que é o versículo de número 24. Mas nós vamos ler Romanos capítulo 3, versículo de número 23 e 24. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais robusta que o apóstolo Paulo escreveu, porque ela apresenta o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno que salva. Para você ter uma ideia, a carta de Paulo aos Romanos, ela chegou a um tempo ser adotada até por faculdades, para se ver como que o apóstolo Paulo, através dessa tese, ele mostra como um julgamento, ele não pode ser contraditório. E em Romanos 3, versículo 23, nós vamos aprender muito, porque esse é um dos pontos chaves da nossa vida cristã. Quem encontrou, diga glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, repare, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Você crê que Deus ele vai falar contigo? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, nós vamos ouvir a tua palavra. E o que para nós é mais importante, meu Deus, aqui neste culto, que é para ti, Senhor. O louvor é para ti, tudo é teu, tudo é para o Senhor, ó Pai. O que mais importa para nós hoje aqui é ouvirmos a tua voz. Então fala, Deus, com cada vida aqui presente, porque, meu Deus, a incapacidade do homem ela é muito grande. Somente o Senhor, meu Deus, tem condição de alcançar vidas e os corações aqui nessa noite. Então, meu Deus, que nesse sermão que vai ser ministrado, o Senhor tenha liberdade não somente, meu Pai, para falar, mas para nos exortar também, para mostrar o caminho, mostrar os nossos erros, Pai. Mostrar, meu Deus, aonde está o nosso desvio de conduta, para que nós venhamos, meu Deus, caminhar firmes contigo e assim, meu Deus, sermos justificados por ti, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda bem forte, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção. Se for possível não conversar nesse momento, faça isso. Os obreiros estão aí para te servir no que você precisar. Amém, amados? Paulo, se você vem acompanhando o raciocínio de Paulo na carta aos Romanos, ele coloca todos os homens na mesma condição, independente de classe social, se é rico ou pobre, independente de cor, se é negro, se é branco, se é de qualquer cor que seja, ou que as pessoas queiram ser classificadas, independente de religião, se é grego, se é romano, se é judeu, se é pagão ou se é gentil, Paulo, ele coloca
todos na mesma condição de pecador e que não há salvação para nenhum de nós em nós mesmos. Ele deixa todo mundo, toda a sociedade, quer homens, quer mulheres, todos estão na mesma condição, condenados pelo pecado. E Paulo, ele com muita veemência, ele vai mostrar que não há escapatória para ninguém nenhum, que seja influente ou não. O apóstolo Paulo, ele declara que não há salvação para nenhum deles, exceto através da justificação. Por isso que depois de colocar todo mundo dentro do cárcere, Paulo, ele vai abrir uma única porta, que é a porta da graça de Deus. Ele abre a porta do evangelho, que se aquela pessoa que está condenada pelo pecado, fadada à morte pela própria lei de Deus, ela aceitar o evangelho que salva na sua vida, a porta da graça se abrirá e os portões da cidade santa se abrirão também para ela. Então Paulo, ele coloca todos na mesma condição. E na semana passada, nós falamos através da justificação. Foi uma mensagem até um pouco complexa, para você entender bem a justificação, que nós não nos justificamos a nós mesmos, que somente em Cristo somos justificados, somente nele eu não tenho obras que me justificam, eu só sou justificado porque um justo morreu por mim e a justiça dele veio parar na minha conta, e por isso que eu tenho direito a entrar na cidade santa. Mas, amados, hoje o assunto é graça barata. Paulo, ele vai dizer aqui que a graça barata, ela não nos justifica. E a graça que nos justifica, ela foi cara demais. E para que você venha entrar nesse assunto com mais intensidade, primeiramente você precisa entender o que é graça. Você sabe o que é graça? A graça é traduzida como um favor que você não merece. É um favor imerecido, é algo que você não merecia, mas você recebeu. A graça, ela é uma dádiva, um presente de Deus aos homens, para que através desse presente nós consigamos alcançar a redenção ou a salvação. E a graça, amados, ela é um dom somente de Deus, a graça que salva. Não vem do homem. Diz aqui, em Efésios capítulo 2, eu quero ler com você. Efésios 2, no versículo de número 8 e 9, o próprio apóstolo Paulo, ele vai deixar isso muito claro aqui na carta à igreja de Éfeso. Efésios 2, versículo de número 8 e 9. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça que salva é a graça que vem de Deus. Eu posso fazer um favor para qualquer um de vocês e vocês fazerem favores sem cobrar nada de ninguém, mas esse favor não te salva. Ele te ajuda em algum determinado momento, porque o único favor que salva, a única graça que salva é aquela que vem do Deus Todo-Poderoso. Ela é a graça que te faz mais do que vencedor. Amém? E aqui em Romanos 3, no versículo de número 24, a parte A, a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui o seguinte. Romanos 3, versículo de número 24, parte A diz assim: sendo justificados
gratuitamente por sua graça. Amados, quanto custa essa graça de Deus? Para nós, para mim, para você, ela é gratuita. Você não paga nada pela graça. Ela vem para você gratuitamente, mas ela custou caríssimo. Ela custou um preço muito alto, que foi todo o sangue do Filho de Deus. E o que nos deixa mais perplexos é que você, por exemplo, que tem um amigo, quem aqui pode dizer assim, eu tenho um amigo que eu posso confiar, levanta a mão. Tem aquela pessoa que é ponta firme, que não falha, nas horas boas, nas horas ruins, ela está junto com você. Mas essa pessoa, por mais amiga que seja, mais gente boa que ela seja, você teria coragem de pegar o seu filho que você está aí amamentou, cuidou, pagou escola, investiu, tem doutrinado ele. Você tem coragem de pegar esse filho e dar pelo seu amigo em troca? Pegar o seu filho, as mães aí, por exemplo, aquele filho que a barriga 9 meses ali crescendo, aquele amigo que não falha, ele está precisando de alguém morrer no lugar dele. Você pegaria o teu filho e falaria, não, meu amigo, não precisa se preocupar não. Eu vou matar o meu filho no teu lugar. Você faria isso? Sim ou não? Mas é seu amigo. Você não faria? Mas Deus, Ele vai dar o filho dele, não por amigos, não por pessoas que amam a Ele. Ele vai dar o seu filho por causa de pecadores, por causa de pessoas que são inimigas dele por causa do pecado. É uma graça totalmente diferente. A Bíblia ela diz que Deus, Ele nem ao seu próprio Filho poupou, mas antes Ele entregou por todos nós. Mas Deus, Ele deu para pecadores. Por isso, amados, que para nós é gratuito, mas para Deus custou tudo. Custou tudo, o Filho dele. Deus Ele não entregou uma coisa, Deus entregou o seu próprio Filho. Um Filho perfeito, sem pecado. Você está entendendo o tamanho da diferença da graça de Deus para a graça do homem? Deus, Ele entregou o seu Filho por você. Diga para quem está do teu lado, foi por você. Foi por você. Pastor, essa é a graça que salva, sim. O que então, amados, primeiramente, eu quero aprofundar também, o que então não é graça? O que não salva? Aquela graça que justifica o pecado e não o pecador. Aquele evangelho da graça que pode tudo, sabe? E muitas pessoas, elas, por exemplo, vão fazendo da obra que foi cara, algo sem valor. Pessoas que, por exemplo, elas se dizem sepultadas para o mundo sem ter morrido para o mundo. Essa graça que não confronta o pecador, porque você já parou para pensar por que uma pessoa ela se afasta de Cristo? Quem aqui já se afastou alguma vez da presença de Deus? Mas por quê? O que Jesus ele fez com você? Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele sangrou até a última gota por você. Por que você saiu da presença dele? Ah, pastor, é muita dificuldade, muita tribulação. Mas, amados, isso não pode justificar a minha falha. Às vezes nós pensamos que isso é normal, mas toda vez que eu penso em desistir de Cristo, na verdade, eu não valorizo o que Ele fez por mim. Eu não estou valorizando o que Cristo
Ele conquistou por mim o tamanho, o preço da graça que ele pegou e fez por nós. Diz aqui para você ter uma ideia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, a palavra do Senhor, ela vai falar aqui de um homem convertido ao Evangelho, uma pessoa que fazia a obra, que foi alcançado pelo sangue de Jesus, mas diz aqui que ele vai tomar uma decisão muito errada. Diz aqui, 2 Timóteo 4, versículo 9, diz assim, Paulo dizendo para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas fazia a obra de Deus, era servo de Deus, anunciava a graça de Deus, andava lado a lado ali com Paulo e com outros homens. Mas sabe o que aconteceu? Ele preferiu ir para Tessalônica do que andar debaixo da vontade de Deus. Ele preferiu ir para Tessalônica do que andar ali junto com Paulo. Pastor, mas o que tem a ver ir para Tessalônica? É porque Tessalônica, ela é uma cidade sem governo. Cada um fazia o que queria, na hora que queria, do jeito que queria, ninguém era de ninguém, valia quase tudo, ou tudo e um pouco mais. E aí sabe o que Demas ele preferiu? Quer saber? Se eu andar com Cristo, eu tenho que renunciar. Para mim andar com o Senhor, eu tenho que abrir mão. Eu vou deixar Paulo e vou ir para Tessalônica ali, ninguém é de ninguém, eu posso fazer qualquer coisa lá. Lá é minha vez em todo momento, é eu que sou especial, tudo é por minha causa. É uma cidade sem governo, cada um fazia o que queria. E Demas, ele tendo sido apresentado a graça que salva, ele preferiu viver uma vida sem governo, sem direção. E é assim que tem sido muitas pessoas. Elas preferem viver da sua própria maneira. Porque andar com Cristo, igual eu disse aqui em uma pregação, não é fácil porque ele não aceita coisa errada. Ele não consegue. Jesus, ele denuncia os erros da congregação. Jesus, ele denuncia as nossas vidas. Ele olha para o pregador e põe o pregador no pó. Ele olha para o membro mais ativo da igreja e põe ele para baixo, porque ele não aceita as coisas erradas. Por isso que tem muitas pessoas que preferem viver uma vida sem governo, governando a sua própria vida, do que ser liderados pelo Deus que salva. Isso é uma graça fajuta, é uma graça barata. É o que tem pessoas até hoje vivendo e ministrando e falando que são a igreja. Mas sabe qual que é a igreja do Senhor? É aquela que Cristo, o autor e o consumador da fé, Ele é o bom pastor, Ele é o cabeça da igreja e Ele quem vai na frente do seu povo. Aleluia! Esse tipo de graça não salva, amados. Graça que eu não renuncio a nada, não abro mão de nada, eu posso tudo. Isso não é graça. Isso vai te condenar amanhã. Eu disse para vocês aqui, é um paradoxo. Se eu estiver pregando aqui ou ouvindo uma mensagem na qual eu estou todo errado, sabendo que eu estou errado, e a pessoa dizendo que Deus vai me abençoar, eu não mereço. Eu não quero renunciar. E a pessoa dizendo que Deus vai me abençoar. Não, meu irmão. Quando eu não renuncio, eu posso estar do lado de Cristo. Se eu não quiser mudança, não adianta. Você pode estar dentro da igreja e não estar em Cristo. Não está na vontade do Senhor. E eu te mostro dentro da Bíblia aqui, em João capítulo de número 12, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Judas,
ele andou com a própria graça de Deus, com o próprio Filho de Deus, foi alimentado por Jesus, foi escolhido por Cristo. Ah, pastor, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu quero ser escolhido. Judas, ele foi escolhido por Cristo. Ele andou com Cristo. Ele viu milagres que Cristo fez. Ele foi a primeira leva. É como se Judas, dentre as pessoas do mundo inteiro, ele estivesse ali, na nata de cima. Fosse o que tinha de melhor. Ele anda com o próprio Cristo. Mas diz aqui em João, capítulo 12, no versículo de número 1, que isso não é suficiente se não houver renúncia. Diz aqui a palavra do Senhor o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Repare que Jesus ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Olha o tamanho da graça. Olha o tamanho do poder de Deus que está em Cristo. Depois de 4 dias. O judeu ele acredita que até 3 dias a alma ela vagueia por cima do corpo. Por isso que Jesus ele espera o 4º dia para provar que era impossível. E diz a palavra do Senhor que a ceia está sendo servida, Marta está servindo todo mundo, Lázaro está à mesa com Jesus e Maria ela está num outro cômodo, pegando um perfume bem cheiroso e caro. Parece que era um perfume porque era a economia daquela mulher que eles se guardavam. O perfume podia ser vendido, assim como o azeite, ele podia ser trocado para pagar contas. Então, essa mulher, ela está dentro daquele cômodo, e diz aqui no versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Andou com a graça de Deus, viu milagres, mas não renunciou ao hábito de roubar. Não renunciou às suas manias que desagradam a Deus. Final de Judas foi se enforcar. Nunca se arrependeu, nunca teve uma metanoia. Aquele arrependimento não do que você faz, mas de quem você era. Assim está a vida de muita gente, amados. Achando que a graça barata, que eu não renuncio, que eu não abro mão das coisas erradas, ela vai me salvar. Essa graça não salva, amados. A graça que eu não renuncio, que eu não sou confrontado a renunciar. Porque o Espírito Santo, ele tem que me denunciar, ele fala através da vida do pregador, ele tem que nos dizer aonde estão os nossos erros, ele é a luz do nosso caminho, antes que nós estejamos negros de tantas trevas, de tanto pecado. Por isso que hoje, em nome de Jesus, eu não sei o que você tem feito, qual que é aquela mania que você não abre mão? Porque diz a palavra aqui que Judas era ladrão. Era. E quando tinha a bolsa, o que tinha, ele pegava ali dentro. Mesmo andando 3 anos e meio com Jesus, ele não conseguiu renunciar àquele vício que ele tinha de roubar. Eu não sei o que você tem, qual que é a sua luta hoje. Eu nunca vi na Bíblia Judas falando com Jesus assim:
Senhor, eu sou ladrão. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda nos meus defeitos, porque eu não quero mais viver desagradando o Senhor, não. Eu não quero mais te servir, andar do seu lado de qualquer maneira. O Senhor tem feito maravilhas diante dos nossos olhos. Eu nunca vi Judas falando nada com Jesus. Foi vivendo do lado da graça, mas a graça que ele queria era uma graça sem renúncia. Era uma graça que não se precisa abrir mão de nada. Você, meu irmão, hoje, o evangelho da graça que salva está sendo anunciado para você. Então eu não sei o que está te prendendo ainda, mas a palavra do Senhor, ela diz que nós podemos todas as coisas no Cristo que nos fortalece. Não importa o problema que você tenha, a dificuldade que você tenha, o vício que você tenha, se você se apresentar diante de Deus, Ele é todo poderoso para te purificar de toda imundície. Aleluia! Deus, Ele é todo poderoso para fazer isso. Então, diz a palavra do Senhor que enquanto eu não valorizo, amado, a graça de Deus, eu não consigo renunciar. Se eu não renuncio é porque eu não valorizo o que Deus ele fez por mim. Ele entregou o sangue dele por mim. Ele foi preso, ele foi açoitado por mim. Será que eu não posso abrir mão da minha vida antiga por ele? Ele despiu-se da sua glória para me salvar. Será que eu não posso descer desse banquinho pedestal que eu tenho e me reduzir e dizer para ele o quanto eu sou grato a ele? Ele passou por tudo que tinha que passar por todos nós. Será que nós estamos fazendo alguma coisa por ele enquanto eu não valorizo o que ele faz e o que ele fez por mim? Eu não consigo renunciar nada por ele. Se eu ainda continuo bebendo em Cristo, na casa de Deus, é porque o que ele fez para mim foi muito pouco para que eu me entregasse por ele. Se eu continuo mentindo na casa de Deus, na presença de Deus, na frente de Deus e usando o nome do Senhor, é porque eu não consigo valorizar o que ele fez por mim. Eu acho que foi muito pouco. Eu não posso abrir mão da minha mentira. Então, a palavra do Senhor, olha o que diz aqui em Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. A graça de Deus, ela se manifesta como um confronto. Parece que é loucura. Parece que é algo fora dos padrões, mas é por causa que é uma graça diferente, que salva. Diz aqui, ó, Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a graça, ela confronta a minha vida não para me humilhar, mas para me salvar. Quando Deus, ele mostra os erros da nossa vida, ele não quer te humilhar, ele quer te salvar. Só que a natureza caída do homem não gosta de ouvir a verdade.
Quando Deus, a pessoa ela vem na igreja a vida inteira, mas no dia que o pecado que ela ama fazer é denunciado, ela dá um jeito de ir embora. Vai falando de um monte de coisa, mas aí fala de adultério, o adúltero, ele fala, não fico mais aqui. Vai falando de um monte de coisa, mas fala do fofoqueiro, o fofoqueiro fala, não, aqui já não está dando para mim mais não. Por causa que a graça, ela me confronta não para me humilhar, mas eu me sinto humilhado. Por causa que aí mostra que Deus sabe o que eu estou fazendo. Você sabia que Deus sabe o que você está fazendo? Sabe? Sabe? Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que cada um está fazendo. E quando ele fala, sem dizer o teu nome, você se sente humilhado. Porque é uma falha. Mas a intenção não é que você abaixe a cabeça. É para que você levante a tua cabeça e saiba que o socorro que você precisa, a ajuda que você necessita, ela vem do trono de Deus, do trono da graça do Senhor, que faz com que o pecador caído se levante para a glória do nosso Deus. Aleluia! A graça que não me confronta é uma graça barata e ela não me salva, porque a graça que me salva, ela foi cara demais. Tem um outro modelo de graça que é muito utilizado nos dias de hoje, que é a graça barata, aquela que tem preço financeiro, aquela que se compra com dinheiro. E amados, o dar, o devolver, faz parte da nossa adoração. Você, por exemplo, quando devolve o seu santo dízimo na igreja, ou você quando apresenta as suas ofertas, ninguém é digno de medalha por causa disso. Eu já vi igreja que tem diploma de dizimista, livro dos dizimistas com o nome de todo mundo. Amados, isso não é digno de medalha, não. É a lei de Deus, é a palavra de Deus, é o sustento da obra do Senhor. Vão ter pessoas que vão combater isso, mas na verdade, se você analisar a palavra de Deus, é Bíblia. Eu nunca vou ensinar para você algo que não esteja na Bíblia. Você pode ter certeza disso. Mas é a nossa adoração, é a nossa gratidão a Deus. Não é um toma lá da cá, porque isso é barganhar com Deus. E barganhar está longe de ser a graça do Senhor. E tem evangelho sendo pregado, por exemplo, teologia de prosperidade apenas, financeira, faz com que a pessoa, tudo que ela vai fazer é baseado em sacrifício financeiro. Quer seja bênção, quer seja milagre, tudo tem um preço estipulado. A pessoa tem que fazer sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios financeiros, mas não consegue entender o sacrifício de Jesus. Não é baseado no sacrifício de Cristo. Diz a palavra do Senhor aqui, em Atos capítulo de número 8, teve um homem que ele quis algo de Deus pagando dinheiro. Você já ouviu alguém falar assim, faz isso que você recebe isso? Amados, vamos ver o que a palavra do Senhor ela diz. Atos 8, versículo de número 18. A palavra de Deus, ela vai dizer que os discípulos de Jesus, eles continuam fazendo a obra de Deus. E quando diz a palavra do Senhor que muitas pessoas estavam recebendo a palavra de Deus com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho, diz a palavra de Deus que houve um homem que viu pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus através
da imposição de mãos dos discípulos de Jesus. Vamos ler comigo? Atos capítulo de número 8, no versículo de número 18. Eles estão em Samaria e Pedro e João estão impondo as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo está descendo sobre a vida de todos eles. Diz aqui no versículo 18 o seguinte: vendo, porém, Simão, e esse não é Simão Pedro, esse é Simão o encantador, ele era um mágico, ele era uma estrela, um artista da região. Diz aqui que ele vai se converter, mas ele não se converteu totalmente. Diz aqui, versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha o que ele está propondo. Ele está vendo homens que não pagaram preço financeiro, mas preço de vida. Renunciaram a tudo, largaram rede, com peixe, com barco, com tudo para trás. Largaram a vida errada, largaram a ignorância, largaram a fala extrapolada, que renunciaram, que foi um preço pago para terem a presença de Deus habitando no meio deles. E aí ele vê esses homens e oferece para eles dinheiro. Falou: faz o seguinte, me concede esse poder que eu te dou tanto. Me concede. E o pior de tudo é que o evangelho hoje em dia está muito pior do que o que Simão está fazendo. Porque Simão, ele está oferecendo para comprar. Mas hoje em dia tem gente vendendo. Tem gente que está oferecendo igual uma banca de revista. Faz uma oferta de 1.000, de 2.000, de 10.000. Pega tudo que você tem, põe aqui. Que Deus, ele vai fazer isso na tua vida. Estão oferecendo, que é pior. E Simão, ele está dizendo, eu te dou tanto para que esse poder esteja sobre a minha vida. Amados, o poder de Deus não se compra com dízimo gordo. O dom de Deus não é dado para empresários que não têm chamado. Até porque Mateus, ele era o mais bem remunerado de todos os 12 discípulos. No dia que ele foi seguir Jesus, ele teve que largar o emprego. Ele falou, larga aí e vem viver na minha dependência. Larga aí a alfândega e vem andar comigo. Larga a sua bonita casa e vem andar comigo. Deus, a graça que salva, a graça que nos abençoa, porque ser abençoado por Deus, ela é uma manifestação da graça do Senhor. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Mas sabe por que Deus ele fez isso? Para provar para você que Ele está com você e que você está no caminho certo. Aí de tempo em tempo, vem grandes bênçãos, mas todo dia você tem o dom da vida. Você tem o ar para respirar. Eu tenho uma esposa chata. Tem uma esposa chata que é uma bênção de Deus. Tem um marido que é chato, mas é uma bênção do Senhor. Tem filhos que são uma bênção, mas são uma bênção. É agradecer todo dia pelo dom da vida que Deus ele nos dá. Isso não se compra com dinheiro. E Simão, ele está dizendo, eu te dou tanto. E olha o que os discípulos de Jesus, homens que sabem, não preço financeiro, mas o preço de andar com Cristo. Olha só o que eles vão dizer aqui no versículo de número 20. Olha o que Pedro ele vai dizer. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Eu tenho 50 casas. Quem disse isso, que isso é a bênção de Deus? Eu tenho 30 carros. Quem disse que isso é a bênção de Deus? O dom de Deus, amados. A salvação, a vida, o amor, a graça, o Espírito Santo não se adquire com compra financeira. Sabe com o que se adquire? Renúncia, caminhada. Todo dia ali você morrendo para o mundo. Todo dia você deixando um pouquinho de você para trás, para que Deus ele venha preencher o teu coração. É todos os dias você abandonar o velho homem para viver o novo de Deus, a novidade de vida que há em Cristo Jesus. Aleluia! Olha só o que diz em Efésios capítulo de número 2, no versículo de número 19. Cristo, amados, ele vai fazer com que nós, através da graça dele, igual nós oramos pela família agora, e você talvez está sozinho aqui, mas diz aqui a palavra do Senhor, que olha o que Cristo, ele concedeu a todos nós, através da graça que salva, a graça cara, que custou a vida do nosso Salvador. Diz aqui, Efésios 2, versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de quem? Da família de Deus. Olha o que Cristo ele concedeu a todos nós. Você tem uma grande família. Por isso que a igreja, estando reunida, Jesus ele se manifesta no meio da família de Deus, no meio dos irmãos. E nessa noite Jesus está aqui neste lugar. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Para nós é gratuito, mas foi muito caro, amados. Se você soubesse e sentisse 1% do que Cristo ele sentiu, você valorizaria mais o dom da vida que Deus ele te deu. 1 Coríntios 6, 20, olha só o que diz. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo ele está dizendo, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Então o que você faz com o seu corpo, seja para a glória de Deus, seja para a glória do Senhor. Não tem aquela sambadinha escondida não, meu irmão. Acabou. Não tem aquela imitação mundana. Eu falo com as pessoas sempre, não tem tatuagem, não tem beber um cálicezinho de vinho de vez em quando, glorifica a Deus com o seu corpo. O que você faz com ele, glorifica a Deus. Não seja agressivo com as pessoas, porque o que você faz com o teu corpo, com a tua boca, tem que ser para a glória de Deus, porque você foi comprado por um preço muito alto, que ninguém teria condição de pagar. Nem se nós vendêssemos tudo que temos e juntássemos tudo, nós não conseguiríamos pagar o preço que Jesus ele pagou por nós. Olha o que diz na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no final da Bíblia, no capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. A palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim, 1 Pedro 1, 18. Olha o que diz.
Não é graça barata, amados. Não é graça comprável, senão todo mundo podia comprar. Diz aqui, 1 Pedro 1,18, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim, sabendo que, ou seja, se você não sabia, fica sabendo agora, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, não foi com dinheiro que você foi comprado, nem com prata, nem com ouro, nem por nada, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não foi com prata nem ouro, senão eu podia comprar minha salvação. A graça seria comprável, mas ela não pode ser comprável, por causa que não aceita-se dinheiro para a redenção. A redenção, a salvação, a justificação é somente o sangue, é somente a morte que aplaca a ira de Deus contra o pecado. Por isso que Cristo, sendo perfeito, sem nenhuma manchinha, imagina só, se você fosse um lençol em branco, sabe aquele lençol branquinho, que quando você dorme nele, você dorme até melhor, bem esticadinho na cama. Um lençol bem esticado é tudo, né? Mas imagina você sendo um lençol branco, e toda vez que você erra, vai uma manchinha nesse lençol, uma manchinha preta. Como é que estaria esse lençol hoje, hein? Toda vez que você erra, você mente, você se estressa e ira, você fala mal de alguém, você xinga, você tem vontade de dar um chute na canela de alguém, você passa no trânsito e alguém te fecha, você já solta um monte de coisas. Imagina como estaria o lençol da nossa vida, hein? Será que ia ter algum espacinho branco ainda? Teria? Mas aí vem Jesus Cristo, que diz a palavra que é igual o sabão do lavandeiro. Já viu o lavandeiro lavando roupa? Ele bate a roupa, parece que tira a sujeira na pancada, né? E depois que estica, dá aquela quarada, o lençol fica branquinho de novo. É assim que é Cristo na vida do servo de Deus. A nossa vida pode estar manchada. Segundo Isaías, os nossos pecados podem estar vermelhos como a escarlata, mas Ele nos deixa mais alvo do que a neve. Ele nos lava, Ele nos limpa na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a graça que te salva. Amém? Por isso, eu vou reler aqui com você e a gente vai encerrar. Romanos 3, versículo de número 24. É gratuito para você, mas não é barato. Sabe quando alguém te dá aquele presente que você fala, eu nem mereci isso? Você sabe? Você ganha aquele sapato chique, você fala, eu tenho que comprar até um vestido para usar, porque eu não tenho nem vestido para usar com sapato. Ou te dá aquela roupa bonita, você fala, não, tem que comprar algum complemento, tem que ter alguma coisa, porque eu nem merecia ganhar isso. É gratuito para nós, mas não foi barato. Diz aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A palavra redenção é salvação, tá? Mediante a salvação que há em Cristo Jesus.
Por isso que Cristo lá no Evangelho de João, ele diz: eu sou a porta. Ele é a porta da graça de Deus que leva para a salvação. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Porque eu também preciso dessa graça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Necessitam de Cristo. Feche os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Assim como a corça, ela anseia pelas águas. Assim como um peixe, ele não consegue respirar fora das águas. Somos nós sem Cristo. Às vezes, as escolhas erradas da nossa vida, elas nos fazem nos afastar de Deus. E esquecemos do que Ele fez por nós. Por isso que hoje, com toda a humildade do meu coração, essa palavra, ela vem para a tua vida, para você e eu nunca nos esquecermos de valorizar o que Ele fez por nós. Ele se entregou. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João: a minha vida ninguém toma de mim, eu mesmo a entrego para tomá-la de novo. Porque se eu não entregar a minha vida, ninguém consegue tomar. Ninguém. A obediência a Deus fez com que toda a glória esteja em Cristo agora. E através dele, que é a porta da graça, é Cristo, não é o homem, não é o pregador, não é aquele que te recepciona na porta, é Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele. Eu não posso virar os meus olhos para outro que não seja Deus. Olha como Deus, ele te ama. Olha como Deus, ele nos ama. Olha como o Pai, ele quer te salvar. Sendo inimigos, ele entrega o Filho para nos reconciliar com ele. Se eu não conseguir valorizar isso, quando eu entendo isso, quando eu começo a compreender essa obra da graça de Deus, pelo amor de Deus, o que é, amados? Essas picuinhas da vida para me tirar do caminho do Senhor. Quando eu entendo e valorizo isso, quem são as dificuldades financeiras ou problemas sociais para me afastar de Deus? Porque não há amor maior do que esse.
Não há. Você pode até procurar no mundo aí fora, mas você nunca vai encontrar amor maior do que o de Deus. Nem o amor das nossas mães é maior do que o amor que Deus ele tem por você. Por isso que nossa fé, ela não pode estar focalizada em Maria, Aparecida, Kardec, Buda, Maomé, Confúcio, Reverendo Moon. Sua fé não pode estar no pastor Warley, na placa da igreja, não. A sua fé tem que estar na porta da graça que é Cristo. Os teus olhos têm que estar nele. Porque nele, quando você entra pela porta da graça, outrora condenados, você lembra, você estava no fundo do poço e uma mão te tirou de lá. Ninguém queria andar com você, mas Cristo, ele te chamou para andar com ele. Se você não conseguir valorizar isso, você nunca vai conseguir valorizar mais nada na tua vida. A graça barata, aquela que eu digo, não, Deus me aceita do jeito que eu sou, e eu não mudo por causa de ninguém. Eu mudei, e eu estou mudando porque eu amo Jesus Cristo. E eu acho que o que eu fizer a minha vida inteira por Ele, nunca vai se comparar ao que Ele fez por mim. Eu não quero viver de aparência, eu quero viver uma vida certa com Deus, lutando todos os dias. Você precisa lutar todos os dias contra o eu que quer ir para o mundo igual levou Demas. Você tem que lutar todos os dias contra o eu que não renuncia aos vícios, às manias, igual aconteceu com Judas, mesmo andando com a graça, preferiu a sua própria vontade. Mas seja simples. Hoje eu não sei como que está a tua vida, mas eu quero orar com você, porque todos nós carecemos dessa graça maravilhosa. A graça que salva todos que creem. Não é todos, é todos que creem. Que reconhece que o Filho é a porta de acesso. Se você não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar hoje. Se você está longe dos caminhos do Senhor, precisa voltar hoje. Você precisa hoje falar com Deus: Senhor, eu quero andar contigo novamente, mas agora não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito do Senhor. E Ele vai, assim como o pai do filho pródigo, com os braços abertos, recebe o filho todo sujo e o abraça. Assim Deus, Ele fará com a tua vida hoje também. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Eu queria convidar você, toda a igreja, você que pudesse ajoelhar aí hoje, se ajoelhe no teu lugar. Os obreiros se ajoelhem também. Todos nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos de Deus. E meu irmão, minha irmã, ninguém é perfeito, a não ser Cristo. Talvez ainda tem coisas dentro de você que tem que ser arrancadas hoje.
Se você não está conseguindo, pede para Jesus, Ele te ajuda. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, foi nas fraquezas mesmo. Para nos ensinar todas as coisas. Então vai falando com Deus agora. Abra o teu coração para Jesus. Abra o teu coração para Cristo. Você precisa hoje ser limpo de novo. A graça maravilhosa que salva, ela é gratuita, mas foi caríssima. O preço que foi pago, não é preço de você ter que deixar as roupas curtas de lado, não. O preço que foi pago por Cristo não é você ter que abrir mão de ficar expondo a sua vida na ostentação, não. O preço que foi pago por Cristo não foi simplesmente perdoar aqueles que nos ofendem, não. O preço foi todo o sangue. Foi todo o sangue, todo o sangue. Ele se entregou. Entregue-se para Ele também hoje. Renove a sua comunhão com Deus, pedindo perdão a Ele. Fale com o Senhor à sua maneira. Você é filho de Deus, não é? O pai do filho pródigo, o outro filho, ele diz assim: tudo que é meu é seu. Você nunca me pediu nada. Pede ajuda hoje. Nós somos ligeiros para pedir milagres e bênçãos, mas somos nécios e lentos para pedirmos o perdão e a ajuda de Deus. Fala com o Senhor, que eu quero orar por você. Grandioso Deus e eterno Pai, todos nós carecemos da graça justificadora, que foi caríssima, meu Deus. Através dessa exposição, meu Deus, ficou mais nítido o quanto, meu Deus, foi caro, que foi pesado estarmos, meu Deus, diante de Ti. Oh Deus, oh Jesus, o caminho da cruz, ele precisa ser feito. Aquele que quiser ir atrás de Ti tem que pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo, e todos os dias, meu Deus, caminhar passo a passo nas pisadas do Senhor. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, nós necessitamos dessa graça. Então, meu Deus, eu peço a Ti, olhe para cada vida aqui presente. Orações estão sendo feitas. Orações, meu Deus, estão sendo colocadas diante de Ti, de pessoas que querem morar aí junto contigo. Mas, meu Deus, não é de qualquer maneira, Pai, que eu vou entrar na Tua graça. Não é de qualquer maneira que a Tua igreja entrará na Tua graça. Não é de qualquer maneira que o Teu povo entrará na Tua glória. Nos ensina a desapegar desse mundo, Jesus.
Nos ensina a olhar para Ti, ó Deus. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. A sabermos o valor, meu Pai, do que foi feito na cruz do Calvário. Não nos deixe esquecer disso, porque quando o Teu povo tiver essa ciência, meu Pai, a nossa vida será transformada por Ti. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa as nossas falhas. Perdoe os nossos erros. Meu Deus, tem pessoas voltando para a Tua presença, pedindo, meu Deus, perdão, por ter feito como Demas, indo para Tessalônica, indo para um mundo sem governo, mas, meu Deus, ao contrário de Demas, essa pessoa voltou. Ela voltou para Ti. Ela sabe o caminho que ela deve andar. O mundo não nos seduz, assim como somos atraídos por Ti. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça na Tua presença, para que naquele grande dia, Pai, nós possamos entrar no reino de Deus. Mas hoje podemos declarar que somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Diga: eu sou salvo pela graça. Dá um sorriso e pode se alegrar. Diga: eu sou salvo pela graça de Deus, no Filho Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nome do Senhor.